Olá, Ruth, como vai? Alô, tudo bem? Tudo bem, querida? E aí, Ruth, temos uma semana desde a nossa última conversa, e aí queremos saber como é que está o novo governo. O novo governo completou ontem, domingo, né? Completou uma semana de posse, Certo. mas como tudo isso aconteceu à noite, já na Knesset, demorou tantas horas a cerimônia, de modo que até que o governo foi empossado já passavam das 9 horas da noite. E se eles fizeram simplesmente uma reunião para, para a imprensa, para ver a mesa, a nova mesa governamental sentada, os novos ministros. E no dia seguinte, de manhã, na segunda-feira, então, já estava marcado para as 11 horas da manhã, que é uma tradição. Todo governo novo que entra vai na casa do presidente, os novos ministros, e fazem uma fotografia do grupo, né? Esse é o 36º governo. Aliás, eu escrevi isso no texto que eu te mandei. Não sei se você já leu. Não, ainda não. Mas, não. Então, é o 36º governo. E nesse mesmo dia, segunda-feira, que foi uma semana atrás, dia 14, né, de junho, então era o dia que começou então os novos ministros a tomarem posse dos ministérios, quer dizer, a transferência do poder de todos os ministérios, cada um no seu ministério, e a coisa mais importante era a transferência entre o primeiro-ministro, que estava em vigor, que era o Netanyahu, para o novo primeiro-ministro eleito, o Naftali Bennett. E estava todo mundo na expectativa de como seria esse encontro entre Netanyahu e Bennett. Foi uma coisa tão decepcionante. O Netanyahu dedicou a esse encontro meia hora, 30 minutos, para passar 12 anos em que ele esteve dirigindo esse país como ministro, como primeiro-ministro, para o novo primeiro-ministro. Meia hora. De modo que é uma coisa assim que foi muito, muito comentada, os jornais aqui falaram, embora os jornalistas que fazem cobertura de tudo isso durante os 72 anos de existência de Israel, de que também em outros governos não foi muito melhor, mas nenhum brinde não foi feito. Não se podia esperar outra coisa, né, Ruth? Não se podia esperar outra coisa. E acontece que o problema era que tudo isso aconteceu na segunda-feira, ele recebeu o cargo, os outros ministros receberam os cargos, e o governo anterior havia deixado uma batata muito quente para transferir para eles, porque na semana anterior deveria ter sido realizada na quinta-feira, que foi antes ainda da eleição do novo governo, uma passeata das bandeiras de Israel pela cidade velha de Jerusalém, como tinha sido realizado umas 2 semanas atrás no Yom Yerushalayim, no dia de Jerusalém. E a primeira reação da polícia foi como estava tudo assim muito próximo
do dia das eleições na Knesset, que seria domingo, e isso teria que ser realizado na quinta-feira. E como a passeata anterior, o desfile anterior das bandeiras, se você lembra, resultou numa ameaça do Hamas em atirar foguetes, e uma ameaça que se concretizou, certo. E pela primeira vez o Hamas atirou foguetes para a região de Jerusalém. E alguns dias depois, então, nós estávamos já dentro de um conflito bélico que durou 11 dias, quer dizer, foi uma operação militar que tinha o nome em português, os Guardiães das Muralhas, e que durou 11 dias, durante os quais foram lançados contra Israel mais de 4.000 foguetes e morteiros. Então, isso aconteceu há 2, 3 semanas atrás, e você assume o governo na segunda-feira, e na terça já está marcada uma passeata dessa, aprovada pelo governo anterior. E, logicamente, que o Hamas já estava com as mesmas ameaças, e o governo novo diante de um dilema muito grande, pois se eles cancelassem o desfile, seria uma demonstração franca de fraqueza. De ceder à primeira ameaça que o Hamas faz para o novo governo, o governo cruza os braços e diz amém, e não faz a... Acontece que esse tipo de passeata é simplesmente provocação. A intenção era assinalar a reunião de Jerusalém depois da Guerra dos 6 Dias, e eles marcaram como trajeto, para quem não conhece muito bem, isso não diz nada, desde da porta de Shem, que é na cidade velha de Jerusalém, mas é a porta principal de entrada da população árabe que vive lá na cidade velha de Jerusalém, é a porta principal de entrada para a cidade dentro dos muros. É o portão Shem. É um portão que os judeus não usam para entrar, mas essa passeata, e antes desse portão tem assim, um pátio grande, que é um lugar onde os árabes sentam, tem bancos, e eles batem papo, conversam, não sei o quê. Ali, então, eles marcaram como sendo uma área de concentração dos participantes da passeata, e por ali entrariam pelo portão, atravessariam o quarteirão árabe, passando pelo mercado árabe, e depois desviando do Harabait, para não entrar no Harabait, para entrar na área do Cótel, do Muro das Lamentações. Isso significa que não é o problema com o Hamas só, é o problema também dos árabes locais, os que moram ali, que eles fizeram atos de violência terríveis durante toda essa fase, e que fariam novamente se o desfile fosse realizado. Eles não tinham muito tempo, tinha que resolver de segunda para terça, estava marcado para terça, e eles tomaram posse. O novo ministro da Segurança Interior e da Polícia, o Omer Bar-Lev, que é do Partido Abodá, estava entrando no cargo na segunda-feira, depois do meio-dia. Isso não te faz lembrar algo, não? O quê? Isso te faz lembrar alguma coisa? Alguma data histórica? Resultado. Independência de Israel no dia seguinte, guerra. Exato. Mas acontece que agora
aquela era uma situação diferente, hoje é um Estado que já existe, com leis, com governos, com parlamento. Não é como era naquela época. E o inimigo, entre aspas, são os próprios judeus. Exato. Então, eles não tinham tempo de começar a fazer reuniões do gabinete de segurança, porque ainda não estava nem formado, ainda não existia o gabinete de segurança. Não podia convocar uma reunião do gabinete de segurança para o gabinete de segurança resolver. Então, tinha que ser o próprio ministro do Interior, com a chefia da polícia, e mais a licença do conselheiro de justiça, e sentaram e tomaram decisões imediatas e disseram que vão permitir a realização da passeata, simplesmente com alterações no trajeto. A concentração dos participantes ao lado do portão de Shrem foi permitido, mas não a entrada pelo portão de Shrem e nem o trajeto, nem percorrer o trajeto do bairro árabe, do mercado árabe, de forma nenhuma. Se concentrariam ali, dali eles iam descer para a porta de Yafo, que é a porta que turistas, judeus, todo mundo usa para entrar na Cidade Velha, entrariam por ali, dali seguia até o Muro das Lamentações, até o Kotel, onde seria realizada, no final da passeata, à noite, uma cerimônia religiosa, uma oração, etc. Participaram desse desfile das bandeiras quase 5.000 pessoas. A maioria, 80%, jovens. Todo mundo que estava lá tinha pelo menos uma bandeira na mão. Um mar de bandeiras. Aquela área ali da concentração já estava previsto que ali ia começar os árabes a jogar pedras, a ter atritos, etc., mas a polícia colocou 2.000 homens. Bastante segurança. Para garantir a segurança, de modo que as coisas foram realizadas sem maiores violências. Houve aqui e lá uma coisa ou outra, um jogou pedra, o outro teve que ser preso, aquele tentou bater, mas entre mortos e feridos não houve nada que fosse digno de assinalar, e terminou. E esse foi o primeiro dia, assim que você recebe um governo, é o primeiro dia que o governo vai funcionar. Funcionou bem, né, Ruth? Que bom. Funcionou bem. E acontece que essa semana foi seguida, porque essa passeata, que já estava marcada desde a semana anterior, então o Hamas já tinha começado os protestos, e como protestou provocando incêndios. Agora é verão, não chove, os campos estão secos, e lá em torno de Gaza é toda uma área agrícola enorme, de milhares de dúnamos de terra plantada, e agora é a época da colheita de trigo, de soja, todos esses grãos que secam. 27 incêndios através dos balões, esses balões incendiários e balões explosivos, e os agricultores não podem trabalhar, porque é um perigo. Eles estão... e bombeiros, e olha, uma complicação danada, isso ainda antes da eleição. Quando foi na segunda-feira, o fogo já estava queimando lá demais. E o Bennett, então, declarou que o mesmo veredicto
que até agora o governo usou só com relação a Tel Aviv, vai ser usado também com relação a balões. O que significa isso? Que se lançam um foguete em Tel Aviv ou numa cidade próxima do centro de Israel, a reação militar é muito intensa, que agora, no governo dele, Bennett, a reação para um balão incendiário vai ser a mesma. Igual. E aí? Resultado, nessa mesma noite, já houve um bombardeio de áreas militares, de bases militares lá em Gaza, que foi uma coisa tremenda, entendeu? Tanto no norte da faixa quanto no sul da faixa, não propriamente na cidade de Gaza, mas nas instalações militares, tanto da Jihad Islâmica quanto do Hamas. Aí eles continuaram no dia seguinte a incendiar, na noite seguinte, outra noite de bombardeio, e aí eles pararam. E nisso houve muita... Eles gostam, né, de... E esses foram os 3, 4 primeiros dias do governo. Entendeu? E aí o Egito está muito interessado em ajudar a minorar um pouco esse problema com Gaza, com Hamas, os Estados Unidos, o Biden também, e a ONU mandou um agente para tentar minorar as coisas. O fato é que, até agora, o silêncio voltou. E o Egito está querendo que, na semana que vem, Israel concorde em fazer uma reunião conjunta com outros participantes também da Europa e representantes dos Estados Unidos, para ver se consegue dar andamento. O que tinha acontecido no governo anterior, que terminou aqueles 11 dias de luta com um cessar-fogo, mas sem nenhum acordo, certo, ficou parado. Desde lá até agora, nada andou. Então, estão querendo muito que se dê uma continuidade a isso, que volte a falar naquilo que a gente já tinha explicado de ajuda para reabilitação de Gaza, para construir as infraestruturas que não existem ou as que foram destruídas, o problema de vacinação, que lá corona continua. Tudo isso está acontecendo, mas o vírus da corona ele não se sensibiliza nem com as bombas dos aviões, nem com os balões incendiários. Aqui não tem Hamas, mas tem Bolsonaro. De modo que essa foi a primeira semana de governo, desse novo governo. Evidentemente que começaram os trabalhos parlamentares e, em todos os aspectos, a oposição liderada pelo Likud, eles falam todos os dias, em todas as reuniões de plenário, que eles vão fazer tudo para fazer com que esse governo caia o mais rápido possível, esse governo perigoso para o Estado de Israel. E, com isso, uma das primeiras leis que o novo governo tinha que agora colocar em votação não era uma lei de iniciativa do novo governo, é uma lei que existe desde 2003,
que é a lei da Ezrahut, da nacionalidade ou da reunião das famílias. Porque o que acontece aqui? Que tem israelenses, árabes israelenses que moram aqui, que eles têm famílias e conhecidos em Gaza ou em outros lugares que são da autoridade palestina, e que eles acabam se conhecendo e querem casar, e quando casa, como é que é? É sempre a mulher que vive aqui, que traz, e o homem que vem casar e recebe, do momento que ele casa com uma mulher daqui, ou o contrário, quem vem recebe a nacionalidade israelense. Com isso, nesses anos todos, já perto de 200 mil palestinos receberam nacionalidade israelense através do casamento, da reunião de família. Então, em 2003, o governo, nem me lembro quem é que estava quem era primeiro-ministro naquela época, mas não tem importância, porque era uma lei que tinha que passar de qualquer maneira, que regulamentava isso. Em vez de ser uma lei que seria permanente, seria uma lei que ela teria que ser renovada a cada ano, dependendo da situação, porque a lei, conforme estava, era uma lei que ia aumentar de uma maneira muito grande a população não judia de Israel. E aqui esse problema demográfico é muito importante, porque o crescimento demográfico dos judeus não é igual ao crescimento demográfico dos árabes. De modo que o Supremo Tribunal, naquela época, deu um parecer de que, a cada ano, dependendo da situação, a Knesset tinha que renovar a aprovação da lei, a cada ano. Junho de todos os anos tinha que aprovar. Até agora, durante 12 anos, o Likud estava no poder, o Netanyahu, todo ano. E a oposição, que era a oposição que agora está no governo, votava junto com o governo, aprovava. Agora, quando o governo disse que ia pôr em votação, porque era junho, na data certa, então a oposição, que é patriota, que zela pela segurança do país, disse que não vai votar a favor. E se eles não votam a favor, o governo cai. Já na segunda semana. Como cai? Cai por conta disso? Porque se vai uma lei que é iniciativa do governo e vai a plenário, e o governo não consegue maioria no plenário da Knesset, isso quer dizer um voto de desconfiança. Mas, peraí, o governo cai ou a lei cai? Não, o governo cai. Mas isso é um golpe. Claro. Que a ministra do Interior, que é a Ayelet Shaked, que é da Iemina, né, junto com Naftali, ela tinha declarado que ela não consegue acreditar que o Likud, partido de direita, que toda a vida clama que é o partido mais democrático, que é o partido mais zeloso da segurança do país, que ele ia fazer esta lei cair e com ela o governo, quer dizer, deixar as portas abertas para a entrada de quantos palestinos que queiram vir para cá e casar e fazer casamentos que nem são casamentos fictícios. Pois é. Entendeu? Simplesmente para você poder entrar em Israel e receber nacionalidade israelense. Então, isso é uma lei anti-sionista, anti-patriótica, contra a segurança nacional. E
Como? O Likud vai votar contra? E essa situação ainda está pendente e até agora já vários ministros do Likud se manifestaram contra o Netanyahu. Como que ele vai fazer uma coisa dessa? Ainda bem, né, Ruth? Mas tem que fazer muita coisa ainda. Primeiro que não foi trazida ainda a plenário, vai ter que modificar a composição. O que o novo governo quer fazer é modificar a composição da comissão. Primeiro, da comissão de trabalho da Knesset, de modo que tenha a maioria dos partidos que compõem a nova coalizão. E, segundo, também tentar conseguir fazer acordos com outras bancadas dentro da Knesset. E os árabes, logicamente, que não vão votar, todos os partidos árabes, começando pelo partido árabe que está apoiando o novo governo, que é o Mansur Abbas, do partido RAM. Ele não vai aceitar. Claro. Mas tem outros partidos. De modo que é um problema. É um problema. É um jogo, né, Ruth? Você tem que saber. É um jogo de estratégia, né? Mexe aqui, joga ali, estratégia política. Ali. É pena que se perde tanto tempo nessa política, né? Quanto tantas coisas mais importantes também. Muito mais importantes, Em relação ao orçamento, por exemplo. O orçamento, esse governo tem 140 dias para apresentar o novo orçamento. Quer dizer, que esse governo não tem culpa de que 2 anos seguidos o antigo governo não conseguiu votar um orçamento. Quer dizer, nós estamos ainda com o orçamento de 2019, que foi feito em 2018. De modo que agora o novo ministro da Fazenda, que é o Lieberman, do partido Israel Beiteinu, ele diz que vai apresentar o novo orçamento de qualquer maneira, que não vai aumentar os impostos e não sei o quê, e até 140 dias. Até essa data marcada, 140 dias, tem que ter orçamento. Agora, dizem todos o funcionalismo importante, bem graduado do Ministério da Fazenda, que não muda quando muda o ministro. Uhum. Muda o diretor-geral ou os chefes de departamentos que são de nomeação pessoal de confiança. Agora, o funcionalismo básico, que é o que trabalha, eles dizem que o orçamento está pronto. Não foi aprovado esses 2 anos porque o Netanyahu não quis. Não quis. Por que o Netanyahu não quis? Porque era exigência do Gantz, quando ele entrou no governo com ele. Então, ele estava fazendo pirraça e não trazia o orçamento à votação. E como eles tinham maioria no parlamento, cada vez que vinha essa discussão, votava, eles tinham maioria, o orçamento voltava para trás. Mas diz que o orçamento está pronto. Ruth, me explica uma coisa. Mais de uma coisa, né? Em relação ao Netanyahu, o processo dele, como é que ficou? O processo continua. Continua, né? Continua a mesma coisa. Ele pediu agora... Fora, né? Não, ele agora está numa situação de que o ministro da Justiça que entrou é exatamente o Guidon Sar.
que não tem interesse nenhum em fazer favores ao Netanyahu. Primeiro que não pode, porque é um processo que já começou, já está se desenrolando há meses. E 3 vezes por semana ele continua indo lá no tribunal, mas só essa parte do processo que envolve esse site internetico do Walla está durando até agora. Só para esse processo tem mais de 300 pessoas que foram chamados para depor como testemunhas. Mais de 300. Sabe quanto isso demora? Primeiro tem os advogados de defesa fazem inquérito. Depois tem a promotoria, os promotores, advogados de acusação. Quanto tempo isso leva? Não. Ainda não saiu desse. Por enquanto, está só nessa parte do processo que envolve o Walla. Walla, volta a explicar um pouquinho sobre isso. O que é exatamente? Explica rapidamente o que é esse processo. Esse processo é o seguinte: o Walla é um site da internet que dá notícias, como todos os sites. Então, o Netanyahu, e principalmente a família dele, a mulher dele, o filho dele, diziam o tempo todo que no Walla eles não elogiavam suficientemente as coisas boas que o Netanyahu faz. Então, eles exigiam que o Walla elogiasse, que pusesse em evidência no noticiário e fotografias e contar as maravilhas da mulher dele, do filho dele pessoalmente, muito mais. E isso ficou depois provado que, logicamente, que alguém dedurou de que era em troca de favores. Tá. Quer dizer, ele queria receber o dono, que é uma firma particular. O dono desse site queria receber vantagens financeiras. Ele também foi, durante uma certa época, ele foi diretor da BESA, que é o serviço de telefonia de Israel principal, de receber dinheiro, de receber vantagens. Tudo isso foi provado. Quer dizer, corrupção, né? Netanyahu, alta corrupção. Netanyahu está acusado de dar dinheiro, vantagens para o dono da Walla em troca de propaganda no site. É um site, então, que tem um poder aí em Israel, né? Sim, é um site grande, que é muito conhecido, é um site poderoso, mas é particular, não é governamental. Então, tem o dono. O dono ele quer, em troca, dinheiro, vantagens. A gente poderia dizer que é uma matéria paga. Matéria paga. Isso se chama suborno. Com certeza. Ruth, em relação, então, à economia, porque quando geralmente o governo está em transição, ou o governo está mais forte, ou está mais fraco, a economia ela vai variando de acordo com a situação do governo. Como é que está a economia agora em Israel? Bom, no momento, a economia ainda está numa situação que é consequência da corona. Certo. Tem que levar em conta que esse ano e meio que passou, não foi um ano normal. Não foi um ano normal, porque, primeiro, que, do ponto de vista comercial, quer dizer, com um período tão longo de que o comércio grande, pequeno, estava fechado completamente, excetuando os supermercados e farmácias, o resto tudo estava fechado. Então, se você tem um comércio
que está fechado, ele não vende, ele também não paga impostos decorrentes da venda. Não existe troca de mercadorias. A indústria que produz os artigos que são vendidos para as lojas não venderam os seus produtos. Ficou todo mundo parado. Os operários estavam em casa, os vendedores estavam em casa e recebendo dinheiro do governo. Porque ninguém podia ficar, não era o fato de que eles se recusavam a trabalhar. O governo simplesmente decretou que não se trabalha em nada que tem contato público e terminou, porque não se pode, o que se podia fazer à distância, como o Zoom nas escolas, ou em repartições públicas, etc., se fazia. Mas nas lojas, não. Nem todo mundo podia passar, de repente, para criar... se fez muito esse negócio de passar para vendas online. Mas nem todo mundo, negócio de roupa e sapato e um monte de coisas e artigos domésticos, etc., você não podia comprar. E também você tem que fazer uma adaptação. Você tem que investir para você passar uma loja aberta para vendas só online, você tem que investir, criar um site, organizar tudo, e a entrega. Resultado, a economia levou um baque, logicamente, mas, contudo, a economia de Israel está se mantendo. Como é que eles fazem? Aqui se faz comparação com o que acontece com os países europeus, que é a média onde Israel também está. E o fato de que essa firma internacional que dá garantia de crédito aos países europeus, e onde Israel também está incluída, não retirou o crédito de Israel. Isto quer dizer que a economia balançou, mas continua credível. Certo. Entendeu? Agora, com o retorno das atividades comerciais, as lojas reabriram. Contudo, até julho tem muita gente que recebeu do governo essa vantagem de que eles teriam salários sem trabalhar fixo até julho. Muita gente não quer voltar para o trabalho. Tem muito restaurante, muito hotel, muita loja que tem empregados que simplesmente não querem voltar para trabalhar. Eles têm salário garantido até julho, então até julho eles vão ficar em casa recebendo salário. Nada mal. Não. Mas agora tudo está funcionando. Os hotéis voltaram a abrir, os restaurantes, as lojas, os shoppings, está tudo funcionando. O único problema que começou agora, semana passada, foi que, com a reabertura também de voos para muitos lugares, existem ainda 6 países que os israelenses estão proibidos de viajar para lá. Brasil, Índia. Brasil, Argentina, México. Índia. Índia. Índia nem se fala. Índia, África do Sul e agora também os Emirados. Está proibido, só em casos humanitários, que tem uma comissão que tem que permitir. Senão, não pode. E desses países para cá, só pode chegar quem estiver disposto a descer do avião e entrar imediatamente num hotel lá mesmo, no aeroporto, e ficar 10 dias dentro do quarto, sem sair. Mesmo com vacina? Mesmo com comprovante de vacina? Desses países. Desses países. Desses países. Não pode. Certo. Não pode. Tá certo. Tem que proteger a população. E,
Contudo, na semana passada, surgiram 45 casos de jovens, de alunos de escolas em 2 localidades de Israel, em Modi'in e em Modi'in e Benjamina. São 2 eixuvim não grandes, não são cidades grandes, são lugares pequenos. Modi'in e Benjamina. Juntos nesses 2 locais, 45 alunos da 7ª e 8ª série surgiram doentes. Então, essas escolas onde tem alunos doentes, se bem que essa semana tinha que ser encerrado o ano letivo, que embora quase que não teve aula, mas tem férias de verão. Essas escolas foram fechadas, agora eles estão fazendo exames e todas as crianças dessas escolas, desses 2 eixuvim, e por causa dessa explosão aí de 45 casos novos, coisa que já não existia aqui, aí as vacinações que já tinham sido permitidas aqui entre 12 jovens, entre 12 e 16 anos, mas que os pais não queriam vacinar, agora começaram a vacinar. Ótimo. De ontem para cá, aumentou em muitos percentual de jovens que os pais trouxeram para vaciná-los. Tem que vacinar, né, Ruth? É a única solução. É a única forma. É a única forma e o fato de que realmente no aeroporto a vistoria de que quem vem de países onde é permitido entrar tem que trazer atestado de vacina, senão tem que fazer exame lá no aeroporto. Certo. Mesmo que, por exemplo, tenha onde ficar em Israel, por exemplo, uma família que tenha parentes em Israel e venha de um desses países com uma autorização, mesmo com vacina, eles têm que ficar no hotel do aeroporto ou podem fazer quarentena numa casa? Como é que você vai fiscalizar a quarentena na casa de todo mundo? Entendi. Tá certo. Você, na época de dureza aqui, quando estava aquela onda, e que a polícia e o exército tinham que fiscalizar e tinham o uso de umas pulseiras magnéticas, e você tinha que catar de telefone. É igual a tornozeleira aqui, de presidiário. É horrível. Como é que você vai? Eles já tá bom, eles têm casa, e daí? E os moradores da casa, eles vão ficar trancados dentro de casa? Pois é. O problema não é só quem vem, eles vêm e contaminam os donos das casas. Aí vai ficar todo mundo dentro de casa, e quem vai fiscalizar isso? Tá certo. Bom, mudando de assunto totalmente, como é que está o tempo aí? Já sei que está quente. Hoje é o primeiro dia do verão? Quente, nós estamos já no verão, já oficialmente já entramos no verão. E aqui entramos. As temperaturas estão altas, mas não estão ainda permanentemente altas como é em julho, agosto. Quer dizer, tem dias que a temperatura fica mais amena, 26, 27 graus, ameno. E tem dias que vai 30 e tantos graus. E à noite, pelo menos, chega a 19, 20 graus nessa área aqui. Agora, logicamente que no sul é mais quente, né? No sul é mais quente. Mas isso está ficando agora, né? Porque depois aumenta. Aumenta, eu estou dizendo, nós estamos em junho. Quando chega julho e agosto, são meses realmente quentes. Outro índice também de que o verão está chegando é que já se vê no mar. Quer dizer, nós não vemos, mas aí o Serviço de Meteorologia todo dia mostra na televisão os filmes daquele bando
de como é que chama aquelas coisas que parecem gelatina que fica na água? Não é alga. Água-viva. Não, Água-viva. água-viva. É porque aqui tem outro nome completamente diferente, o nome em português, mas a quantidade de águas-vivas que estão se deslocando de outros mares para cá é enorme. Isso é a prova de que o verão está aqui. A temperatura da água aqui nunca é fria, mas agora já aumentou mesmo, tem estado 25, 26 graus a temperatura do mar, bastante, é uma água morna, você tem a impressão que está tomando banho de banheira. Mas bem que no uma verão coisa interessante... Estou falando, é bom, mas não, porque a gente gosta de água fria no verão, né? Pois é, você está no sol, está quente, né? E você quer entrar na água para se refrescar e a temperatura é 26 graus. Você ia falar, você ia falar. Eu queria falar uma coisa muito, muito interessante que aconteceu agora aqui. Parlamentar. Mas nos regimes parlamentares funciona no país que queira adotar isso, não é obrigatório, né? Uma lei que foi criada na Noruega e que se chama a Lei Norueguesa, que diz o seguinte, que se os ministros que estão no governo, eles são deputados, que eu já expliquei uma vez, todo mundo que é eleito como deputado e é depois escolhido como ministro, inclusive o primeiro-ministro. Eles podem, esses ministros, se demitir do cargo de deputado e ficarem como ministro, porque um ministro você pode também contratar. Se você quer fazer um ministério tecnológico, em todos os setores, que em vez de ser políticos, vão ser técnicos, profissionais, você pode contratar 1, 2, 3 ministros e botar no... Eles não têm força política para voto, nada disso. É só na direção dos ministérios. Certo. Então, essa lei norueguesa permite que um número X de ministros se demita do cargo de deputado e ele fica funcionando simplesmente como ministro e os candidatos às eleições que vinham atrás deles, que tem sempre uma lista com número 1, 2, 3, 4, de acordo com o número vão entrando, né? Então, os que vêm atrás deles entram no parlamento, são admitidos e passam a ser deputados, certo, não ministros, deputados. E o que fez essa coalizão? Como eles têm poucos deputados, quer dizer, poucos em relação à oposição, que é maior, então eles fizeram 13 ministros, concordaram em se demitir do cargo de deputado e dar, com isso, a possibilidade de 13 novos deputados entrarem na Knesset. Certo. Então, entre essas 13, entrou pela primeira vez na história política de Israel uma deputada que é surda e muda. Ela é jovem, bem jovem, formada, tem 2 títulos universitários, mas criou uma situação que você tem que criar dentro da Knesset condições especiais para ela poder funcionar. Porque ela, por exemplo, não pode falar, né? Então, tiveram que aprovar a permanência de uma tradutora de língua de sinais, Libras, permanentemente com ela. Quer dizer, se ela vai subir ao pódio para fazer um discurso, ela sobe
e faz o discurso, e ao lado dela, com um microfone desses audiofones, está essa tradutora, que esse microfone dela está ligado ao sistema de microfones de toda a Knesset, que é ouvido em todo o prédio. E ela, então, fala, ela lê, né, o discurso que a outra está lá falando. Isso tiveram que fazer. Segundo, ela tem o direito, pela primeira vez, de que uma pessoa que não é deputado pode permanecer no plenário, ali em pé, e vir, por exemplo, se ela, a deputada, ela quer dar uma parte a alguém que está falando, ela fala para a tradutora dela, e a tradutora dela se levanta e fala em nome dela. Muito bacana. E, em terceiro lugar, existe um sistema que comunica, porque muitas vezes, durante os debates, assim, que são muito longos, os deputados saem, vão para as salas deles, eles têm trabalho, têm comissões que se reúnem, e então, uns minutos antes de ter a eleição do assunto que está sendo debatido, então tem um serviço que comunica que toca uma campainha avisando que dentro de tantos minutos vai ter eleição no plenário e todo mundo vem. Ela não vai escutar. Então, tiveram que instalar um serviço de luz que fica acendendo e apagando, de modo que ela vê que vai ter eleição e ela tem que ir para o plenário junto com a tradutora dela. Diz que somente em 5 países do mundo existe assim deputado surdo-mudo. Israel é o 5º. Que bom. Beleza. É uma demonstração de que as pessoas que são diferentes, né, que têm problemas, eles podem chegar a todos os cargos, dependendo da sua capacidade, da força de vontade. Uma curiosidade. Eu sei que Israel é um país moderno e que tem, no caso, a gente já teve aqui representantes, cônsul, né, que é homossexual e que tem direito a trazer o seu companheiro como maridos, não sei bem como a gente... É companheiro, né? Sim, inclusive tem deputado que é ministro até agora. Tem ministro também agora. Tem também. Tem também no... Aqui também, é o do Meretz, o Nitzan Horowitz. E tem também... aqui tem... esqueci agora o nome. São pessoas que mudam de sexo. Transexual. Sim, transgêneros. Tem? Tem. Aqui, por exemplo, aconteceu uma coisa muito interessante, uma coisa de um mês atrás. Era um juiz de futebol. Juiz de futebol que ninguém sabia ao certo o que ele era, o que ele não era, mas, num certo momento, ele comunicou que ele fez tratamento e que ele vai mudar de sexo e que se tornou mulher. Foi assim, ao contrário. Ao contrário, se tornou mulher. Você imagina, futebol. E não é juizinho, não. Ele é juiz que ele apita também em jogos internacionais. É jovem, inclusive, muito bem aparentado. E aí, minha querida, você imagina o que foi, né? Mas a organização de futebol daqui apoiou perfeitamente, o público também, e ela, né, continua apitando, vestida como juiz de futebol, né? O mesmo uniforme, aquele short
mais compridinho, a camisa, só que ela está com pintura, o corte de cabelo está diferente, mas interessante, Ruth. Virou mulher e mudou de nome. Mas manteve o emprego. Não perdeu o emprego por conta disso. Não perdeu o emprego, continua e com apoio. Ainda fizeram uma manifestação na primeira vez, depois do anúncio dessa mudança de sexo, o público, né, bateu palmas, se levantou e fez uma demonstração de apoio, porque o que vale ele como profissional. Claro, ele ou ela, tanto faz. É verdade. Porque eles estão querendo que ele seja um juiz de futebol de nível, que as pessoas possam confiar. Então, foi assim uma revolução, mas aconteceu. Extraordinário. É extraordinário, é uma coisa extraordinária aqui. É isso, minha amiga. Aconteceu. Israel é a terra, realmente, como você fala, não se morre de tédio. Não. De jeito nenhum não se morre de tédio, não se morre de tédio. É uma coisa espetacular. Tem mais alguma coisa, Ruth, que você gostaria de falar? Sim, nós agora houve essa semana também eleições no Irã. Ah, sim. Sim. E foi eleito um novo presidente conservador. Ultra. Não conservador, ultra. Inclusive, ele tem uma alcunha, como é que é a alcunha dele? Porque ele, durante muitos anos, ele trabalhou na promotoria, na época que começou aquela mudança no governo, e que esses revolucionários que depuseram o Shah do Irã, e todo mundo que era contrário ao governo só tinha uma condenação, morte. E tinha uma comissão que se chamava a Comissão da Morte. Da morte. Esse atual presidente, dizem lá, né? Aqui se publica, como se publicou no mundo todo, que ele decretou a morte de muitos milhares de cidadãos, cujo único pecado foi ser contra o governo. Bem democrático ele, né? Muito democrático. Muito democrático. Então, diz que é ele. É bom porque cada vez melhora. Grande matador. Mais, né? El matador. Eles vão se aperfeiçoando no radicalismo. Realmente é triste. Ninguém esperava. Se bem que a imprensa anunciou que houve uma queda muito grande de eleitores. E, em geral, lá, os eleitores representam 60%, 60 e poucos por cento do total das pessoas que têm direito a votar. Esse ano baixou para 40%. Quer dizer, é uma situação em que o povo simplesmente não acredita no governo, né, Ruth? Porque e não faz nem questão de vir votar. 40% de eleitores é muito pouco para um país grande como o Irã. O que adianta, né? Se não existe uma motivação, porque lá é a linha dura mesmo, né? Esse é o problema. Agora, e a outro boato que está correndo aqui, Israel não diz nem não, nem sim, mas os jornais publicaram que o Assad, que é o presidente da Síria, está tentando uma aproximação com Israel. Uau!
Então, dizem que o que levou o Assad a agora, de repente, né, querer se aproximar de Israel tem vários fatores. Um deles é o fator econômico, que o país está arrasado. Imagina. Depois desses 10 anos de guerra permanente interna, né? E a ocupação é pelo Hezbollah e pelos iranianos, e o que eles têm que pagar ao Irã pelas armas que eles recebem para combater os revoltosos. E o fato de que os países dos Emiratos fizeram uma normalização de relações com Israel, e com isso poderia-se também chegar a uma proximidade com a Arábia Saudita. Então, tudo isso junto, nessa região aqui, faz o Assad pensar que, não porque ele tanto quer Israel, mas porque ele quer poder se aproximar dos outros países árabes que não querem, não têm relações com eles. Para quê? Para receber dinheiro. Isso é uma grande notícia, não é, Ruth? Isso é uma super notícia. Só que Israel não acredita, porque uma das primeiras coisas que a Síria vai exigir como condição para manter qualquer relacionamento com Israel é a devolução do Golã. E Israel não vai devolver o Golã, de modo que pode esperar. Mas é o que está correndo aí, a boataria. Tomara que isso termine bem, né? Que a gente consiga, né? Houve uma época que estava muito próximo, com o pai do Assad, não com ele, na época que o pai dele era presidente. Mas se ele não está podendo escolher, né, Ruth? Quem sabe? Não. Não se pode escolher. É isso aí, minha amiga. Muito obrigada mais uma vez pelas suas informações. E vamos aguardar mais uma semana aí para ver o que vai acontecer. Tomara que isso aconteçam coisas boas e que você sempre exatamente transmita. Um beijo, uma ótima semana. Muito obrigado para vocês todos aí também. Obrigada. Que tenha algum milagre aí com a corona, que as coisas melhorem, que o Brasil vá para frente. Obrigada, continuo na expectativa de que as coisas melhorem. Valeu, Ruth. Um beijo. Um beijo, querida. Tchau.